Olá, sou Regina Santos. Desde a adolescência eu decidi ser professora de História. E assim fiz. Me formei em 84 pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Para sobreviver enquanto fazia a faculdade, precisei trabalhar. Trabalhei em museus, trabalhei também com escola, me tornei professora desde 1982, trabalhando sempre com História e Geografia. Depois me casei, vim para São Paulo e aqui fiz pós em Comércio Internacional pela FECAP, pós em Gestão Comunicacional pela USP, pela ECA. Depois também fiz Gestão Escolar e Ludicidade, porque o lúdico é fundamental quando você trata de inclusão, quando você trata de uma metodologia de trabalho diferenciada, pautada no desenvolvimento da criança e no processo de aprendizagem. Na sequência, fiz o mestrado em Educação com a temática do currículo e o ensino de História. O objetivo foi exatamente investigar algo que já convivia no cotidiano do meu trabalho de professora de História. Como é que se dá o processo de aprendizagem? Qual é a metodologia mais adequada? Quais são os autores, os teóricos que podem contribuir da melhor forma para que a criança e o adolescente aprenda de forma crítica, visando ser um cidadão realmente completo? Esse foi o objetivo maior do meu trabalho. Em relação à inclusão, é preciso resgatar, trazer para o diálogo com todos vocês que agora nos assistem, educadores ou não, o quanto é importante refletir que a inclusão é sobretudo uma conquista histórica. No caso do Brasil, tanto a inclusão de pessoas com deficiência, quanto a inclusão dos excluídos historicamente, socialmente falando, negros, mulheres, índios, isso é um processo que veio se formando, foi sendo conquistado a nível de país. Hoje integra a nossa legislação, a Constituição de 88, integra a LDB de 96, integra também uma lei importantíssima da qual a minha geração fez parte e ajudou a conquistar, que é a Lei 5692, que trata de 5692 de 2002, que trata exatamente de como você vai fazer no chão da sala de aula, trazer para a escola, dentro da escola, a discussão e a formação da história da África, da história do negro e da inclusão em relação a essa minoria que, na verdade, é mais da metade da população. Gostaria de destacar um ponto de vista interessante de Carvalho Rosita, 2013, A Educação Inclusiva com os Pingos nos Is, em que ela diz que, às vezes, um professor desavisado, quando é questionado sobre a questão da inclusão, ele pode simplesmente se referir apenas ao trabalho feito com crianças com necessidades especiais. E ela diz, não, a inclusão vai muito além disso. E por que eu estou fazendo questão de citar? Porque eu também concordo com a posição dessa autora. A inclusão, ela não se restringe apenas a crianças com necessidades especiais. Quando a gente trabalha em escola pública, isso fica muito evidente. Nós temos lá, além de crianças com deficiências, que às vezes frequentam parcialmente a sala de recursos e no contraturno estão junto com as demais crianças, nós temos também crianças afrodescendentes, indígenas. No caso do Brasil e São Paulo, nós temos muitos latino-americanos, bolivianos, nós temos crianças peruanas e outras crianças, além aqui que é tratado também de anões e outros que também são excluídos do ponto de vista de um modo geral, sofrem bullying na escola e exigem do professor e da direção, da coordenação pedagógica, uma intervenção, um olhar, uma preocupação maior com a inclusão.
E por falar em inclusão, é importante a gente resgatar aqui a legislação que dá suporte ao trabalho do educador na escola, sobre a questão das relações étnico-raciais, a questão da história do negro no Brasil, a história do índio e a questão do racismo no espaço escolar. Nós tivemos então, depois da Constituição, da LDB de 94, nós tivemos ainda a Lei 10.639 de 2003, que trata exatamente da questão do negro, da história da África, dos afrodescendentes e dos índios na escola. E essa legislação, ela foi regulamentada. Na verdade, como é que o educador ia saber mais detalhes, resgatar todo o processo histórico dos direitos dos índios e dos negros e da história da África no país? Aí nós tivemos um documento importantíssimo, que foi o parecer número 3 de 2004, que teve como relatora a doutora Petronília Gonçalves e Silva, que traz exatamente detalhes, reflexões profundas da história das relações étnico-raciais no país. O resultado de todo esse parecer e essas discussões amplas a nível do Conselho Nacional de Educação foi exatamente o quê? As diretrizes nacionais das relações étnico-raciais. Eu até fiz um registro aqui que eu gostaria de ler, porque é bem longo, mas é interessante. As diretrizes trazem o quê? Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história da África e da cultura negra e afro-brasileira na escola. Isso é muito importante resgatar. Todo educador, todo coordenador pedagógico deve ver isso, se você quiser realmente tratar a questão da inclusão dos diferentes na educação no dia a dia, tá bom?